Olá, eu sou Arco Pacheco e estamos de volta para mais um episódio inédito do videocast Exponha-se. Hoje nós recebemos uma artista, ou como ela prefere ser chamada, uma multitransartista lá do Amapá. Isso mesmo. Mas antes de começar, quero convidar todos vocês para assistir os outros episódios das outras temporadas que tá aqui no canal, disponível para vocês assistir na íntegra. E sem mais delongas, eu vou chamar aqui agora a minha convidada para se apresentar para vocês. Oi, Arpa! Oi, todo mundo! Eu sou a Nova Ruben, também conhecida como Nova Cor. Tenho 25 anos, beirando os 26 já. Sou canceriana, sou aqui do Amapá. Eu nasci no Pará, mas, enfim, eu passei minha vida toda aqui, me considero paramapaense, né? Aí, na identidade, vamos até inventar isso, né? Gente que sai do Pará e vem morar no Amapá, ou vice-versa. Vamos inventar, vamos inventar? Eu acho que seria bacana inventar essa. Eu também sou multitransartista, sou formada em engenharia ambiental, né? Também tem esse ponto que é bom falar. E, bom, as áreas que eu trabalho é dentro do underground, do tech house, do house, ali, né, um pouquinho, né, do experimental. Vocês sentem o cheiro do underground vindo assim, gente, eu adoro. Pra quem me vê assim, nem imagina que eu adoro colocar um sangue na minha boca, que eu adoro me jogar no meio da lama, fazer umas coisas bem assim. Uai, o que que é isso? Uai, o que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? E essa sou eu, gente. Essa sou eu. E é um prazer conhecer vocês. Nova, é um prazer receber você aqui, finalmente trocar uma ideia com você. Te dou as boas-vindas, também dou as boas-vindas pro pessoal que te segue e também tá aí em casa assistindo a gente. Que bom saber, né? E adoro saber quando uma artista, para além da arte, para além da atuação dela no mundo artístico, ela também é uma pessoa formada, né? Graduada, como você é formada. Eu acho isso muito legal e acaba tendo a arte como uma válvula de escape para lidar com todas as coisas aí da vida. Parabéns e seja mais uma vez muito bem-vinda. Nova, e para começar o nosso papo, eu quero pedir para você contar um pouco de como foi a sua trajetória, como foi os seus primeiros passos, como você chegou até aqui. Bom, eu posso dizer pra vocês que a minha carreira começou dentro da barriga da minha mãe, porque a minha mãe ela é artista, né? Ela é formada em música, ela tem mestrado em música, ela é maestrina, pianista. Hoje ela não trabalha mais com isso, ela é mãe, né? Essa profissão maravilhosa que ela escolheu para si, que ela fala que ela tem muito orgulho, né, de ter, né, deixado um pouco o lado, esse lado artístico dela nos palcos para estar nos palcos de mãe ensinando, né, pra gente, sendo esse ícone que ela é na minha vida e do meu irmão. E assim, a gente cresceu nesse mundo erudito. Minha mãe é erudita, totalmente, né? Essa expressão, esse movimento, sabe? Erudito. E então eu já cresci, sabe? Performando essas pam, pam, pararam, pam, pam, pam. A gente já nasceu com isso, né? E só que assim, as primeiras vezes que eu lembro que eu performei, assim, eu performava na igreja, né, e tal, a mamãe colocava eu pra cantar, colocava eu pra encenar também. Mas assim, eu por mim mesmo, assim, querer fazer, eu idealizar, tudo começou no ensino fundamental 2, ali na minha sétima, oitava série, quando eu fui dançar Beyoncé, da versão da turnê da Beyoncé, o OTR, né, o OT On The Run. E Bitch a Madonna. Nossa, isso daqui é um desbloqueio total de memória, assim. Aí depois eu dancei Formation também na escola. E aí foi o boom, assim, que eu comecei a dançar na escola, comecei a dançar em alguns lugares da cidade. Aí, só que tudo mesmo começou a ficar um pouco mais profissional, um pouquinho mais profissional ali, assim, mais planejado, mais investido, já quando eu entrei na faculdade, que foi quando eu conheci o Augustus, que é a Gus, né, que eu chamo ela de Gus, né, metade da cidade chama ela de Gus, que conhece ela, que ela também tá no meu curta, ela faz o par comigo e tá na capa do meu EP, e ela foi a pessoa que disse sim quando eu falei, bora criar um grupo de dança, de cover de K-pop, ninguém me aceita nessa cidade, eu preciso de um grupo de K-pop, bora fazer. E ela falou, bora! E ela foi com tudo, sabe? Tem até um ponto engraçado que no dia que a gente debutou, né, que a gente fala que os grupos de K-pop também debutam, né? Eu não sei se ainda é assim hoje, mas na época a gente falava assim, que eu esqueci de dar a graxa pra ela, ela ficou assim pra mim.
Cadê? Foi a única coisa que eu pedi pra ti trazer. A gente. Ai, foi mó cota, gente. Foi mó cota. É muito engraçada essa história. Do dia que a gente ia. E a gente ganhou em primeiro lugar, tá, galera? Foi assim, o nosso debut, meu primeiro grupo de K-pop, né? O único que eu tive, o Sunrise. E a gente foi até ali a pandemia, até recente agora, mas infelizmente, né? As coisas vão tomando outros caminhos. As pessoas vão se inspirando por outras coisas também, assim e tal, mas estamos de hiato agora. Mas aí tá, a gente foi até a pandemia na dança, eu também comecei no ensino médio também a fazer cover, a fazer paródias, principalmente. Eu escrevia letras e em cima de músicas e chamava de paródia, e não era nada de paródia. Não era nenhuma paródia, era eu escrevendo em cima de beats que não eram meus. E aí veio 2021, lancei o meu primeiro. Veio a pandemia, né? Eu tive que largar tudo e aí eu comecei a fazer vídeos de dança, na verdade. Começou na pandemia essa coisa mesmo, assim, de eu trabalhar com audiovisual, eu editar, eu fazer roteiro, eu gravar as músicas e tal, etc. E aí veio 2021, lancei meu primeiro EP e comecei a usar maquiagem, comecei a usar um pouco mais do feminino em mim. E aí, pro Dark, principalmente, eu sempre gostei muito dessa parada Dark, bruxa, witches. All about the witches, sabe? E também, quando foi... Aí a gente, né, saiu da pandemia, aí eu comecei a querer lançar trabalhos meus mesmo. Eu comecei a cantar na parada LGBT a partir de 2022 até 2020... Até 2025... Foi. Até 2025 eu cantei na parada LGBT, me apresentei nos eventos da parada LGBT da minha cidade. Inclusive, um beijo a todo mundo que me ajudou, sabe? Todo mundo mesmo. Eu não consigo citar porque foram muitas pessoas que me ajudaram, mas eu gostaria de destacar aqui o nome da Sereia, do Thiago e do Joaquim, que estiveram comigo nesse processo todo, que me ajudaram muito. E tá, ok. Transicionei, galera. Foi o maior babado, assim, que foi quando eu realmente sentei. Porque, assim, perto da minha transição, né, que eu comecei a me aceitar, eu tive um derrame articular no meu braço, sabe? Foi um derrame. E foi a primeira vez, no dia que eu comecei a ter esse problema no meu braço, foi a primeira vez que eu citei o meu nome, Nova Ruben. E foi num vídeo da Lady Gaga, de Disease, que eu tava concorrendo a um concurso lá e tal. E eu usei Nova Ruben, assim, foi a primeira vez. E foi quando eu tive o derrame. E depois que eu melhorei do derrame no meu braço, eu larguei, eu fazia 2 faculdades, tá? Eu fazia 2 faculdades de engenharia. Eu fazia engenharia ambiental e engenharia florestal. Aí eu me formei em ambiental, peguei diploma e tudo mais e larguei a florestal e disse, quero trabalhar com arte. É isso, eu já tenho um diploma aqui, vou trabalhar com isso. E aí, sigo hoje como, né, como eu, né? Comecei a fazer lives de jogos para divulgar mais, comecei produção musical, comecei a trabalhar um pouquinho mais a minha performance e, enfim, estou aqui hoje. É só vocês irem lá no YouTube, pesquisar que vocês vão ver tudo o que eu já produzi. Tudo! E vocês vão amar, tenho certeza. E isso é mais ou menos a minha história aí da minha carreira. É uma loucura, gente. Tudo sempre foi uma loucura. Não tem, tudo certinho, tudo bonitinho, assim. Porque, gente, eu falando assim... Gente, aconteceu tanta coisa. Até com a Carol Conká eu dancei, tipo, na parada LGBT de 2024. Gente, ela tava cantando e falou assim, alguém quer subir aqui pra apresentar. Gente, me empurraram lá, eu subi, fiz o melhor freestyle da minha vida de dança, gente. Sériozão. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir fazer um freestyle daquele maravilhoso, sabe? Tudo! Dançar com a Carol Conká. Nossa, amiga, você conseguiu me deixar com inveja agora. Realmente você é jovem e tem pouco tempo de carreira e já tem, né, muitas histórias aí, muitas coisas legais que aconteceram com você já tem aprendido muita coisa nesse caminho também. Fico feliz de você ter encontrado pessoas também ao longo desse caminho que te apoiaram, né? Que te mostraram também outras formas de fazer arte, outras formas de pensar, como você mesma disse. Agora você joga também, né? Você faz streaming de jogos e eu já vi também você junto com a Laila Leis jogando, então eu acho muito legal. A gente, enquanto artista independente, a gente tem mesmo que saber ocupar esses lugares, né? Saber onde a gente vai entregar o que a gente está produzindo. E na internet, com certeza, existe milhões de opções de lugares onde a gente pode fazer isso.
YouTube, Instagram, TikTok, jogar, né, fazendo na Twitch, online, enfim, opção é o que não falta. E com certeza essas ferramentas vão estar sempre presentes aí, né, no seu caminho daqui para frente. E com certeza vão ser ferramentas aliadas para você continuar fazendo o seu trabalho artístico. Nova, agora que a gente já sabe como você começou a dar aí seus primeiros passos na sua carreira artística, eu quero que você... Nova, agora que a gente já sabe como foi aí o início da sua trajetória, seus primeiros passos na carreira artística, eu gostaria que você contasse pra gente quais foram os maiores desafios que você encontrou ao longo desse caminho, quais foram os maiores obstáculos, os maiores mitos ou os maiores tabus que você teve que superar mesmo para conseguir trilhar o seu caminho artístico. Conta pra mim. Sobre os maiores desafios que eu enfrentei, eu acho que é a barreira regional, porque o Amapá ele é muito ligado com a regionalidade, ele é muito ligado com o MPB, ele não tem muito esse âmbito clubber, que eu sempre gostei, sabe? Esse negócio de sexy, club, drugs, makeup, body yari yari, sabe? Eu sempre fui muito ligada com sabe, o underground mesmo, sabe? As bichas rasgadas, as travestis, sabe? Eu não sabia sobre isso, mas hoje, né, eu me percebendo, se eu soubesse disso antes, sabe, assim, eu acho que eu teria me libertado um pouco mais cedo, assim, sabe, da jaula. Mas tem essa barreira regional muito grande. Eu gosto das coisas daqui e tal, mas eu nunca me identifiquei. Então, e é muito difícil isso pra cá também. Não é que não tenha, né? Existem nomes do underground aqui da cidade, né? Como a Lobotomy. Mas é muito difícil, galera. Muito difícil mesmo, assim. Essa cena mais clubber, eletrônica aqui. Tem a Tecneira também, a Tecneira vive aqui na cidade, mas é um âmbito mais cis, assim. A galera LGBT vai também, mas é um âmbito mais cis. Não é aquele fervo LGBT, sabe? Das monas. Tem o Solto Flop também, que trabalha com essa coisa bem underground mesmo, também mais LGBT. Mas, e também tem a questão, né, tem um regional, ixi, e tem eu já esqueci. Olha, meu Deus do céu, a mente é tão cheia de informações que a gente acaba esquecendo. E tem, né, a questão também de ser uma pessoa LGBT. É uma região ainda muito restrita, não que seja... eu não estou falando de outros estados, eu estou falando do meu estado mesmo, o Amapá. É um estado mais restrito, um estado pequeno, novo ainda, assim, sabe, em quesito de direitos, de políticas públicas para pessoas LGBTs, de âmbito. Tem muita gente, a gente tem a parada e vai muita gente, não é também, ai, não existe, é pequeno, não. Mas assim, quando a gente olha para outros estados, né, para outros estados, esse é o ponto. A gente vê que ainda há muito a se evoluir, a ser visto culturalmente, sabe, de artes LGBTs no meu estado. São poucas artistas trans que a gente tem na cena local. Então, isso daí vocês já podem ver, né, que é uma limitação. Então, essas são as dificuldades, sabe? A limitação regional e essa limitação social. Essa é a palavra. Yes! Arrasei! Nova, muito bem colocado. Isso com certeza é um desafio que está aí para todos os artistas que são fora da caixinha, que gostam de pensar diferente e propor novas alternativas de arte, né? Esse é um desafio realmente que está aí para todos nós. Mas que bom que você tem encontrado força para superar esses desafios, encontrado força na comunidade, encontrado força nessa necessidade mesmo, né, de propor coisas novas e estar ali à frente de novas ideias. Fico muito feliz que, apesar de esse ser o seu desafio maior, você o enfrenta tão bem e você realmente não deixa de propor as coisas cantíssimas, o body ariane que você gosta e a gente aqui também adora. Nova, agora conta pra mim, pra quem tá nos assistindo, como foi a sua primeira performance? Onde foi? Quando foi? Você tava bem no iniciozinho ou você já tinha um tempinho de carreira? Você acha que o pessoal curtiu, gostou ou não? Dê algum exemplo pra gente.
E também, o que você aprendeu com essa performance? Sendo bem sincera, eu acho que a única coisa profissa, assim, que eu já fiz foi em um videoclipe da Desolation. Eu fiz a Morte, né, que tá ali falando com o que canta, que eu esqueci o nome que se dá quando a pessoa, pro vocalista. E a gente tá ali numa batalha e tal. Foi uma maquiagem artística muito boa, muito bela, assim mesmo, que a artista fez. Teve todo um trabalho de roupa também. A cinematografia também, ela é muito profissional. Eu acho que esse foi o único trabalho que eu fiz e que eu não tive muita dificuldade, porque foi uma performance mesmo. Eram colegas meus, assim, do rock que eu tinha e tal, que conheciam o meu trabalho, conheciam já todo o meu movimento corporal e etc. E eu acho que esse foi o único trabalho profissa que eu fiz, assim. Mas pra mim, todos os trabalhos, mesmo que independentes, que eu tenha feito com uma câmerazinha ruim, peba, editando no PC que queria só explodir, sabe? Porque não queria rodar o formato, né, dos vídeos que eram gravados nessa filmadora, aquelas Tech Pixels, sabe? Para mim, tudo isso, tudo que eu faço, mesmo na qualidade 430 px, sabe? Pixels, para mim é tudo profissional, entendeu? Tudo pra mim. Eu tive sempre apoio da minha mãe, do financeiro da minha mãe, da minha avó agora, do meu irmão principalmente. Ele que me ajudou a gravar grande parte das coisas. Eu tenho uma prima também que me ajudou muito nesse processo. Ela me deu as primeiras maquiagens também, sabe? A Sara, é muito bom. Um beijo pra Sara, eu te amo muito, prima. E esse é o ponto profissional. Tudo que eu faço, assim, é muito independente. É muito dinheiro que a minha mãe pode me ajudar, um dinheiro que eu consigo ali, né, de alguns bicos que eu faço, sabe? Que eu consigo investir, sabe? E muita força de vontade dos meus amigos, muita força de vontade minha. E é isso, sabe? Assim, eu nunca tive uma produção cultural estrondosa, sabe? Sempre fui eu na frente, sempre fui eu ali direcionando, fazendo as coisas, sabe? Sempre fui eu a empresária. Então, sou eu que faço tudo. Amiga, parabéns. O puro suco da artista independente, né? A artista que põe a mão na massa mesmo, que vai lá e faz vende o peixe da gata, né? Que bom, eu fico muito feliz que você sempre teve o apoio da sua família, da sua mãe, do seu irmão. É muito bom, né? Poder construir esse lugar com as pessoas que a gente ama e se sente confortável ao nosso redor, dando apoio e também validando ali o que a gente está criando e propondo. A primeira performance foi num trabalho profissional de audiovisual, né, de cinematográfico. Eu acho que também é uma responsabilidade muito grande. Então, com certeza dessa experiência você tirou algum aprendizado, como por exemplo se portar diante das câmeras ou falar da forma como você fala muito bem, você tem uma dicção excelente e que vem as novas oportunidades, né, Nova? Desejo para você e no seu caminho muitas oportunidades de você propor cada vez mais a sua arte e mostrar pra gente a artista que você é. Nova, a pergunta agora é a seguinte: como você atua no mercado digital atualmente, né? Sendo uma artista independente, você tem representação, você tem quem te ajuda, você já falou um pouco que tem, né, a ajuda da sua mãe, do seu irmão, mas fora isso, tem mais alguém que te apoia, alguém que está por trás das suas produções, dando uma dica aqui, uma outra dica ali? O que você pensa também desse mercado digital atual, de novos artistas independentes chegando cada vez mais para que a gente conheça? Dê sua opinião sobre isso. Olha, that's a good question. Oh my god. Olha só. You got a question. You got the question. That question. Olha, eu sou independente. Eu acho que já ficou claro, assim, que eu trabalho de forma independente, né? Tudo meu é independente. Eu não consegui passar ainda nenhum edital cultural. Eu não tenho nenhuma ajuda empresarial também, assim, né? Nenhum financiamento empresarial. Tudo sou eu que faço, tudo sou eu que penso, tudo sou eu que tô, assim, na frente, sabe? Sou eu que tô liderando, sou eu que tô pensando, sou eu que tô correndo atrás, mandando mensagem, fazendo a louca mesmo, gente. E eu ainda falo isso pra vocês. Você que é artista, não tenha medo de mandar mensagem.
Não tenha medo de perguntar se dá ou se não dá. Ai, é R$ 300 tal coisa. Você consegue correr atrás de alguma coisa, sabe, para sustentar o seu sonho? Então, R$ 300 não é nada se você consegue fazer as coisas, entendeu? Claro que não é todo mundo que tem as mesmas 24 horas, pelo amor de Deus, não interpretem como se eu estivesse tratando alguma coisa de meritocracia ou alguma coisa do tipo, não. Mas você pode correr atrás. Se você tem capacidade, se você tem força de vontade de querer trabalhar com arte, é um trabalho, gente. Acaba virando um trabalho. A arte é um trabalho, não é só um hobby. Pra mim, entendeu? Pra quem leva como hobby, ok, tudo bem, né? Tem o seu tempo, tem as suas coisas, mas pra gente que trabalha de forma mais empresarial dentro da própria carreira, correndo atrás das coisas, emprestando e etc. É assim, não tenha medo de mandar mensagem, galera, não tenha medo. Bota a cara mesmo no sol, mana, sabe? Bota a cara no sol, mana. E esse é o ponto, né, que eu posso falar pra vocês. É totalmente independente, eu sou a minha própria empresária, sou eu que tô correndo atrás das coisas, né? E sobre essa minha visão, né, de como as pessoas estão trabalhando 100% online, tomando a frente das coisas, é uma forma de resistência, galera, contra o sistema. Eu vejo, sabe, já militando um pouco aqui, porque às vezes a gente tem que parar de fazer o quadradinho de 8 e dar uma pegada na nossa mente, parar pra pensar um pouco, sabe? É uma forma de resistência, galera, porque a arte, ela passou a ser muito... Eu tenho até um amigo chamado Bush, ele é produtor, né? Ele já fez alguns trabalhos comigo e etc. A gente vai lançar também agora umas paradas. E a gente estava conversando justamente sobre isso, como a empresa ela é muito sobre cópia, o que está fazendo sucesso, sabe? E não sobre o talento da pessoa, não sobre o que ela tem a dizer, o que ela tem a oferecer, sabe? Às vezes tem isso, né, agregado dentro da indústria mesmo, dessas grandes elites por aí e tal, mas a gente sabe que é a fórmula que está fazendo dinheiro agora, que principalmente artistas pequenos têm que seguir, né? E a gente acaba tendo que entrar numa caixinha para fazer acontecer o babado. Todo mundo quer ter, né, um telefone novo, todo mundo quer ter comida sempre na mesa, comida boa, um lugar confortável para morar, né, galera? E a gente tem que pagar, artista também tem que pagar a conta, galera. Pelo amor de Deus, vamos pensar um pouco. Não vamos também, né, assim, julgar todos os artistas, julgo alguns sim. Falo mesmo, não tenho medo. Que, tipo assim, segue a mesma fórmula de tudo, a carreira toda ganha muito dinheiro seguindo a mesma fórmula, mas isso não vem ao caso agora. Vamos voltar aqui para os independentes. Né? E eu acho super, tirando essa parte mais política de resistência e tal, eu acho que é uma grande forma de, tipo assim, despertar novos artistas. Artista nunca é demais, sabe? Não é demais, galera, não é demais. A arte não é demais. A gente sempre vai estar ali experimentando, a gente sempre vai estar ali. E é muito bom dizer também que é do underground, do independente, que muitas vezes sai coisas que viralizam, que pessoas lá em cima se utilizam, galera. Olha, vamos pensar um pouquinho que isso faz muito sentido. Não irei explanar para vocês agora isso, mas vamos pensar. Vocês depois podem estar pesquisando, me chamando na DM pra gente conversar um pouco sobre isso. Mas é aquele ponto que eu falo para vocês. A arte nunca é demais, sabe? A arte nunca é demais, assim. E é sempre bom agora, com essa nova onda do underground, do independente, sabe? Que a gente acostume nossos ouvidos a escutar um independente. Que a gente acostume nosso ouvido a estar agregado com essa galera. Entendeu? Eu acho que tá na hora da gente escutar os nossos amigos, tá na hora da gente escutar aquele artista, sabe, que tem 500 seguidores no YouTube e tal, porque às vezes eles têm coisas ótimas para dizer. Não necessariamente, e até produções muito melhores do que artistas grandes estão fazendo por aí, sabe? Então, vamos pensar sobre. Eu acho tudo. Esse é o resumo de tudo. Eu acho tudo, Mona. E você, o que é que você acha? Eu quero saber o que é que você acha, Mona. Eu tô curiosa pra saber o que é que você acha disso. Nova, eu concordo plenamente. Ser artista independente não é fácil e eu acredito que a maioria dos artistas independentes fazem isso, fazem a arte independente, sugerem a arte independente, porque às vezes, talvez assim como eu, talvez assim como você, não consegue encontrar outra forma, né, de se posicionar no mundo, porque a arte que a gente expressa no mundo, querendo ou não, é a nossa visão de mundo. Então, quando você vê aquilo ali concretizado e aquilo ali realizado, é muito bom, né? Você percebe que aquele é o seu propósito.
Às vezes a gente pode não ganhar dinheiro, às vezes a gente pode ser, como a gente é artista independente, o dinheiro, o lucro em cima do que a gente produz, às vezes é irrisório, né? Não é o nosso foco, talvez, não sei para todos, não quero falar de forma generalizada, mas para mim, pelo menos, o foco não é números, não é lucro. Para mim é sobre conseguir realizar, né? Conseguir concretizar essa arte, essa visão, essa mensagem que eu quero passar e conseguir colocar isso acessível para o maior número de pessoas. Então, para mim isso é sucesso, para mim isso é realização. E quem for se conectar, que vai se conectar e vai ser muito bem-vindo nessa essa conexão. Acho muito importante, sim, para o artista que é interessado correr atrás, né, de grandes contratos, de grandes empresários, mas isso, em contrapartida, vai te tomar um tempo muito precioso, né, quando você podia estar ali produzindo algo que realmente é algo que traduz você, né, e não somente se você acha, né, um contrato, uma gravadora, de repente você acaba virando um produto e não vai conseguir ser 100% honesta com a arte que a gente está propondo. Então eu acho que, acredito, na verdade, que ser artista independente dá essa liberdade de você pôr a sua versão no mundo, de como você vê o mundo. E se eu pudesse escolher, eu gostaria de ser artista independente assim para todo sempre, né? Para poder escolher o que eu quero fazer, a forma como eu quero escolher. Mas é claro que investimento de todo lado sempre é bem-vindo, seja de financeiramente, ou seja de um apoio de um amigo ou da família. Isso é sempre isso é sempre bem-vindo, sem dúvida. Nova, eu sei que às vezes colocar um rótulo na arte que a gente faz pode incomodar um pouco, talvez muitas pessoas não gostem, talvez a gente gosta mesmo de ficar, né, com a sugestão para o aberto, para o abstrato e não definir o que a gente produz, o que a gente propõe. Mas se você tivesse que definir o que você faz, como você definiria a arte que você propõe? Olha, eu não tenho medo de definir minha arte, não, sabe? Eu não tenho medo dessa palavra, sabe? Porque eu acho que faz muito parte do meu processo de autoconhecimento. Então, eu saber o que eu gosto é praticamente uma forma de dizer quem eu sou. E não é que, tipo assim, não que seja rótulos, mas é autoconhecimento mesmo, que nos torna fortes pra gente seguir com aquilo que a gente ama, com aquilo que a gente. É literalmente aquele pensamento de saber quando a gente tem que lutar e saber como lutar, sabe, por nós, sabe? Então, eu posso dizer que a minha arte, ela é house, eletrônica. Ela nasce disso, sabe? Ela tá no meio disso. Ela é movimento. Ela é muito. Eu sou canceriana, metade do meu mapa astral é água, então é câncer. Então eu sempre tô nesse movimento, sabe? Expressão. Então posso dizer que é isso, sabe? É o eletrônico expressivo. Pum! Eu acho que é isso, sabe? Eu acho tudo, eu acho que é exatamente isso. É o expressivo, é a vontade, é o viver, é o fogo da vida, é o fogo da arte, da expressão, da beleza, sabe? E eu posso dizer que a minha arte, ela são essas duas palavras. Eletrônica expressiva, dança, sabe? Cunty, não sei se pode falar essas palavras, né? Mas, enfim. Cunty, sexy, art, pop, Lady Gaga, Beyoncé, Charlie XCX, sabe? Margot Inajosa, Liza Lazy, Arpa, sabe? Essa galera, sabe? E é isso, esse movimento, sabe? Essa agregação do saber, do social, sabe? Do conhecer. Eu posso falar que as minhas inspirações, elas vêm. Eu vou ser bem sucinta. Não vou coisar muito. Eu vou citar a Liza Lazy, sabe? Que é uma pessoa que trabalha muito comigo, uma pessoa que a gente tem pensamentos muito próximos, assim. A Liza Lazy me inspira muito mesmo. Shake That Asshole, Aespa, Kim Petras, Charlie XCX, eu posso dizer assim, eu adoro ela, mas algumas músicas dela me inspiram muito, não são todas. Brooke Candy, Beyoncé e Lady Gaga, não posso deixar de citá-las. Vocalmente, posso citar
Half Wave, eu acho que é assim que se chama. Eu chamo de Half Wave, né? E a Nandy, assim, ela é uma artista maravilhosa, uma delícia, gente, escutem as músicas dela, de Half Wave. Também gosto muito vocalmente de Demi Lovato, da Demi Lovato. E artistas locais também, por exemplo, artistas nacionais como a nossa querida Arpa, o Vetron, a Marguena Josa, Cyberkills, eu não posso deixar de citar Cyberkills aqui porque eu amo eles, meu Deus do céu. A Isma, a Vita, né? E, nossa, elas, eu acho que a Isma e a Vita foram, assim, um ponto-chave pra minha cabeça, assim, em relação às coisas que eu queria falar, o que eu queria ser, assim, de fato. Pablo Vittar, a Urias, não posso deixar de citá-las também, porque elas sempre estão no meu fone, sempre estão me inspirando, eu sempre estou estudando elas. E, empresariamente, eu vou dizer a Anitta. A Anitta, assim, é uma das pessoas também que, assim, empresariamente, que eu não escuto tanto a Anitta, mas, assim, do empresarial, eu acho a Anitta, assim, se vocês pararem pra ouvir ela falar sobre investimentos, sobre carreira e tal, gente, ela é, assim, uma chave muito bacana pra gente se inspirar, pra gente olhar, pra gente que quer trabalhar com arte mesmo, assim, pensar, pô, isso daqui é ótimo pra minha carreira. Ou como adaptar isso às coisas que a gente quer. Nova, achei muito bem colocado isso que você falou sobre se autoconhecer, né? Às vezes esse rótulo não é apenas um rótulo, é se autoconhecer, saber até onde vai, saber para quem está falando. Como você falou que está inserida nessa cena de música independente alternativa para travestis, para pessoas LGBTs no geral. Acho que propor coisas novas mesmo é algo que te define. Não tem nenhum trabalho que eu já tenha ouvido seu que eu pensei assim, nossa, esse é muito parecido com o último. Não. Seus trabalhos sempre vêm, parece que cada um entregando uma mensagem, sabe? Mas sempre sabendo com quem você está falando. Então, isso que você colocou sobre se autoconhecer, eu amei. E que bom saber que você tem tantas referências boas assim, ia ser a minha próxima pergunta. Fico honrada de estar na sua lista de referências. É um prazer poder somar com alguém que nem está aqui presente, está lá no Amapá e a gente troca essa energia e a gente troca essa intenção de criação. Fico muito feliz. Um artista sem referência, talvez ele não vai ser tão rico de nuances assim na sua arte, né? E que bom que você tem tantas referências maravilhosas, né? Tá aí uma lista de nomes que você deixou e espero que quem estiver ouvindo a gente também, assistindo a gente, pode aí, anotar cada um desses nominhos e fazer a pesquisa de vocês aí para poder conhecer e dar streaming também, tá, galera? Nova, a gente já vai caminhar para o final da nossa entrevista, mas antes eu gostaria que você falasse algo que você nunca teve a oportunidade de dizer, ou explicar algo que você queira deixar explicado aqui, manifestar algo para a nossa audiência, deixa algo que você nunca teve a oportunidade de dizer e que você vai dizer agora. Véi, uma coisa que eu quero falar e eu ainda não tive a oportunidade de falar, que eu ainda não pude, gente. I have so much to say. É uma pergunta forte. Nossa. Ai, a gente sempre tem muita coisa a dizer, né? Mas eu acho que eu quero ser um pouco egoísta nisso e eu quero falar uma coisa pra mim, sabe? A gente tá fazendo tudo isso pra gente. Pra dar certo pra gente provar pra gente que vai dar certo. Entendeu? É pra você, Nova. Não se esqueça disso, sabe? Que se for, sabe, pra gente viver disso, que seja da forma mais intensa possível. Não se esqueça de você. Não se esqueça da onde tudo isso começou. Sabe? Por favor, não se esqueça. Tipo, é pra gente ser feliz no final das contas. E que vai dar certo. Mesmo que algumas coisas saiam do imprevisto, vai dar certo.
e pra você que tá assistindo, dá errado algumas coisas, sai do controle, sabe? Chuta uma parede, dá um soco numa parede, sei lá, pega um copo, joga na parede, não sei. Mas extravasa, mas não desiste. Não desiste, não desiste. A oportunidade está na tua frente. A oportunidade está na tua frente. Tu tem que lutar por ela, não é mais ninguém. É nossa. Essa porta é nossa. E vai ser nossa. E se não for essa porta, tem umas outras portas pra gente abrir também. Eu não sei como eu vou estar aqui há 5 anos. Sabe? Eu não sei como eu vou estar há 10 anos quando perguntam isso pra gente, né? Eu acho que vocês não sabem também. Ninguém sabe. A gente imagina, a gente cria expectativas. Eu não acho errado criar expectativas, sabe? Eu não acho. Não acho errado. A gente tem que sonhar, a gente tem que idealizar, sabe? A gente tem que imaginar, sonhar, pra gente correr atrás, pra ser o nosso impulso de todo dia, da gente levantar e falar que dia bosta, que dia feliz, que dia feliz, sabe? Que dia top, que dia sexy, que dia podre, sabe? Mas saber pra onde a gente tem que ir, sabe? Eu acho que é isso. Eu errei em muitas coisas na minha vida, eu acertei em muitas coisas na minha vida, mas eu sei onde eu quero chegar. E eu quero que vocês reflitam um pouco nisso, sabe? De tipo, quem são vocês? Onde vocês querem chegar? Sabe? Vocês estão fazendo isso por vocês? Essa pergunta por vocês? Nova, muito bem colocado isso que você disse, né? A gente não pode desistir. Não existe aquilo, um dia eu vou ser artista, um dia eu vou ser cantora. Gata, lembra que tudo que você tem é o agora. E tudo que você vai ser, você já é. Então, acredite em você, assim como a Nova bem colocou, acredite em você. Vai ter momento que você vai errar, vai ter momento que você vai acertar, mas o mais importante, você vai aprender a como fazer. Nova, agora meu último desejo, meu último pedido para você. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os seus seguidores, para a nossa audiência, para quem está nos assistindo agora. Eu tô perdida muito nos meus pensamentos, nas grandes coisas que eu quero dizer, em tudo que eu quero me expor, né? Porque a gente tá no expone-se, né? Então a gente quer se expor. Vamos se expor? Deixa eu me expor um pouquinho, galera. Mas assim, voltando, né, ao sentido, né, à pergunta, eu me pergunto, e eu faço essa pergunta pra vocês. Durante muito tempo, minha mãe me indagava muito sobre isso. Quem é você? O que você quer? Onde você quer chegar? Sabe? Inclusive, assisti um curta que falava muito isso sobre pra onde você está indo, né? E eu não me vejo perdida mais. Eu posso dizer que durante todo esse meu processo de mudança para ir para uma cidade nova, uma cidade grande, uma realidade que eu nunca estive, posso dizer para vocês que eu sou um medo temporário. A vida é muito longa e muito curta pra gente não viver com emoção, pra gente viver perdida, sabe? Se você quer começar uma faculdade, que você não sabe nada sobre essa faculdade, se você vai gostar ou não, etc. Comece. Se você não gostar, largue. Comece outra, que você acha que vai ser melhor. Sabe, apesar de curta, ela também é longa. Mas ela é muito curta para você ficar perdido, sem saber o que você é, o que você ama, o que você tem dentro de si, sabe? De respeitar os seus toques, de respeitar os seus beijos, de respeitar as suas músicas, sabe? Vamos agregar você, entendeu? Vamos se agregar. E aí você agrega os outros, se você quiser, ainda tem mais esse ponto. Então, a mensagem que eu deixo pra vocês é justamente essa: sonhem muito da forma de vocês. Se vocês voam devagar, voem devagar. Mas todo mundo tá voando muito rápido porque é o mundo da tecnologia assim. O mundo um dia vai só fazer assim, olha, como todos os outros períodos do mundo, entendeu? Hoje é o seu dia. Amanhã também vai ser o seu dia. Mesmo que seja podre, mesmo que seja bom, mesmo que seja feliz, triste, mas é seu dia. Você é o protagonista.
Eu sou a protagonista. Todas nós somos protagonistas das nossas histórias e eu, com 25 anos de idade, consigo perceber isso agora. Tome a rédea, pegue a rédea, entendeu? Com cuidado também para não machucar o cavalo da vida, entendeu? Porque a gente tem que cuidar dos nossos animaizinhos. Mas pegue a rédea e cavalgue, sabe? Eu sempre, como disse o Frodo em Senhor dos Anéis, né? Eu sempre pensei nas histórias como aquelas longe da gente. Eu nunca imaginei viver uma história dessa, estar dentro dessas coisas. Sabe, ele tomou responsabilidades muito grandes e ele concluiu. Mesmo ele quase levando o farelo dele. Mas ele chegou onde ele queria chegar. E ele tomou a rédea e foi. Queimou o anel. Perdeu um dedo? Perdeu um dedo, né? Mas fazer o quê? Mas é isso, galera. Um beijo pra vocês. Eu sou a Nova Ruben. Vocês podem me encontrar em todas as redes sociais como @NovaRubenD. Obrigada, Harpa, por me dar essa oportunidade. Desculpa ser faladeira, às vezes eu me emboloto. Ai, eu saio doida, sabe? Mas essa sou eu. Essa sou eu me expondo de verdade pra vocês aqui. Um beijo pra vocês. E a gente se vê, gente. Nova, amei sua mensagem. E sua mensagem teve um trecho dela que me chamou a atenção. Pra gente se ajudar, né? Pra gente fazer por nós mesmos. Quando a gente conseguir fazer por nós mesmos, aí a gente vai estar pronto e apta para fazer por outra pessoa. Então, muito boa essa mensagem sua aqui, muito bem colocado. Olha para você primeiro, para depois você abrir caminho para quem está vindo, né? Porque se a gente estiver mal, como que a gente vai ajudar outra pessoa estando mal ou não tendo recursos para isso? Então a gente tem que se preparar e depois ir abrindo o caminho e apoiando as outras pessoas. Aqui o espaço é para você falar mesmo, fica tranquila que não tem limite de tempo. Eu amei que você elaborou muito e você realmente se expôs dessa forma. Eu te agradeço por se expor tão bem, me falar tão bem, me aconselhar tão bem. Muito obrigada. Pessoal, eu vou deixar aqui, para vocês em algum lugar da tela aqui, em algum cantinho, a rede social da Nova Ruben, tá? Da Nova Cor, como vocês preferirem chamá-la. Aqui em algum lugar da tela vai estar os arrobas dela passando para você poder ir lá e conhecer melhor o trabalho dela. Se você ficou aqui até o final e curtiu esse conteúdo, eu vou pedir para você deixar o like e fazer algum comentário aqui abaixo, dando a sua sugestão, dando sugestão de artistas também que a gente pode trazer aqui. Como você está recebendo, o que você está achando? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que nas redes sociais a gente vai dar um jeito de responder. Lembrando que todos os outros episódios das outras temporadas estão disponíveis aqui no canal para você maratonar. Então se inscreva e não perca também nenhum dos outros lançamentos que estão por vir. Até a próxima!